existe a influência da mente e das emoções no corpo. A medicina reconhece, fala, psicossomática. Os chineses já falavam isso na medicina chinesa há um tempão, que a mente e as emoções podem disparar um processo no corpo, né, causado pela imaginação. Então, por exemplo, se de repente eu percebo que tem alguém aqui atrás com uma arma encostada na minha cabeça, com o dedo no gatilho, quase disparando, eu vou ter uma reação que é o instinto natural, a minha adrenalina vai disparar. Isso é uma reação física, instinto de sobrevivência. O mesmo quando você vai atravessar uma rua e vê um carro em alta velocidade, você salta. É instinto, não é mente. Então, dentro das células, tem um instinto de sobrevivência, porque todo organismo vivo tem medo de morrer. O medo de morrer é natural. Ele dispara o alarme, porque sem esse medo, se atravessaria a rua sem olhar e seria atropelado. Precisa se manter vivo. O corpo precisa se manter vivo até o último instante. Isso é o instinto de sobrevivência, ele dispara adrenalina e tal. Agora, eu estou aqui. Começo a imaginar que tem alguém atrás de mim com a arma engatilhada, mas não tem ninguém. Se eu imagino isso intensamente, quer dizer, não como algo da imaginação, mas se eu começo a considerar que é verdadeiro... Seu cérebro entende da mesma forma. O meu corpo não sabe se é realidade ou não, ele vai disparar a adrenalina, vai acelerar. Então, quando uma pessoa entra numa crise de ansiedade, o que acontece? A adrenalina dispara, o corpo não sabe se a ansiedade é real ou se tem perigo. Ele vai botar o equipamento em ação. Então, por isso que dá essa sensação de que morte, porque o corpo reage diante do perigo, só que não havia perigo, era a mente ansiosa criando a situação. Então, por isso que é importante a pessoa que tem crise de pânico saber separar exatamente qual é a causa da sua crise. No caso dele, é ansiedade. Para outro, pode ser sensibilidade mal entendida. A pessoa sente uma coisa, não entende, dispara o medo. Então, a sensibilidade de cada um ela varia, mas o que a mente estiver nela vai repercutir no corpo. Aí o corpo não sabe a verdade, ele vai reagir. Por isso, quem tem crise de ansiedade, eu aconselho 2 áreas. O yoga, porque o yoga, através da respiração, você consegue controlar o padrão emocional e as ondas cerebrais. Na hora de uma crise, você mesmo gerencia ela. E segundo, o Tai Chi Chuan, a arte marcial que era para combate e que passou a ser uma arte interna. Tai é o que vem de cima. Chi é a força vital, a energia. Chuan, movimentos. A energia é movimento. Chi, movimente-se. Você vê movimentos lentos e você vê uma pessoa fazendo Tai Chi no inverno, movimento lento, suando em bicas. Porque através do movimento lento, ela faz a energia circular, a energia que presa daria ansiedade. Então, a pessoa, em vez de partir para o remédio, que em muitos casos precisa, e inclusive de terapia, mas como coadjuvante, o yoga por um lado e o Tai Chi pelo outro, ou poderia eliminar o problema ou ajudar a gerenciar. O termo usado é gerenciamento de ansiedade. Nós precisamos aprender isso. E a vida cotidiana, ela é o maior estímulo de ansiedade. A televisão, a mídia de comunicação, a internet, o celular, nós estamos o tempo inteiro. Então, isso explica na hora que a pessoa vai meditar, que ela senta e fecha os olhos, aí coça aqui, coça ali, porque não está acostumada a ficar parada. Quando ela fica parada, o corpo força ela a se mexer. Então, é questão de hábito. Tem uma técnica que eu ensino, que é como meditar tomando chá. Essa técnica eu aprendi na tradição chinesa, que era você pegar uma xícara de chá de ervas sem cafeína, senta, por exemplo, coloca uma música chinesa clássica, tranquila, de relaxamento, isso no original, e sorve pequenos goles de chá com os olhos fechados, tá? Até acabar o chá. Como o chá está quente, você não vai poder virar de vez, porque a sua ansiedade, você é obrigado a... Então, isso é a técnica chinesa. Agora, adaptando para nós aqui em São Paulo. Tá? Qual é o mecanismo? Eu estou com os sentidos abertos, estou com a mente agitada. Tá. Eu fecho os olhos, coloco uma música que eu gosto, seja qual for, mas que seja uma música mais intimista, tá? Que eu possa prestar atenção. Quando eu fecho os olhos, a entrada de imagens que me atrai, ela fica fechada, porque dos 5 sentidos, o que mais atrai a atividade cerebral é a visão. Fechei os olhos, então a minha atenção se volta para dentro. Fechei os olhos, o paladar fica mais acessível e o som eu usufruo melhor, porque não tem a visão para me distrair. Neste momento que eu fecho os olhos e interiorizo, o cérebro que estava em ondas beta, ele desce para alfa, um pouquinho, que não é sono, ele relaxa.
E como eu só vou poder abrir os olhos quando eu acabar o chá, isso vai levar 3, 4 minutos. E escutando a música e prestando atenção, você permitiu 3, 4 minutos fora da agitação, mergulhou para dentro. Quando acaba o chá, você fala, engraçado, relaxei. Então, é uma técnica de relaxamento e não impede a pessoa de tomar o café dela durante o dia. Estamos falando numa hora que ela está agitada. Tinha um yogi que treinou para parar o pensamento. Porque tem hora que a mente está tão acelerada que você fala assim, eu queria parar de pensar um pouco. Então, esse yogi queria zerar a mente, treinou durante anos. O dia que ele conseguiu parar a mente num vazio mental, ele pensou assim, consegui. Isso era um pensamento. Então, não tem como você zerar o pensamento. A natureza da mente é produzir pensamento. Então, a mente é igual uma corredeira violenta. O que a meditação faz? Torna a corredeira um remanso, mas não some com o rio. Sim. Mas o rio não te incomoda. Simplesmente os pensamentos estão ali e não te espeta, porque você tirou a velocidade e deixou num clima tranquilo. Isso acontece tomando um chá dessa forma, diferente de você tomando um chá e vendo TV, porque você permitiu as ondas cerebrais descer um pouquinho. Então, desde cedo, quando eu comecei a estudar a parte espiritual inicialmente, eu sentia necessidade de ter um embasamento um pouco mais técnico. Então, eu sempre procurei juntar coisas da parapsicologia, da medicina, com o conteúdo espiritual para poder ter esse entendimento no meio, que é sempre o caminho do equilíbrio conjunto. Tem um livro que você sempre recomenda também, que fala sobre sonhos, Oráculo da Meia-Noite? Não, o Oráculo da Noite. Oráculo da Noite. O livro é do Siddhartha Ribeiro, da editora Companhia das Letras. O Siddhartha fez um livraço. Ele pesquisou o estudo médico, a bioquímica cerebral, os sonhos. Então, quem quer estudar sonho, a moda séria, técnica, o Oráculo da Noite, editora Companhia das Letras, Siddhartha Ribeiro. E Siddhartha era o nome do grande Buda que surgiu em 500 a.C., que era o Siddhartha Gautama. E o Siddhartha Gautama alcançou um estado de elevação que na Índia, em sânscrito, era chamado Buddhi, que era iluminação. Então, quem alcança a iluminação torna-se um iluminado. Como iluminação em sânscrito é Buddhi, quem alcançou o Buddhi torna-se um Buda. Então, Buda não é um nome, é um título que você dá a quem alcançou o Buddhi. Siddhartha Gautama, 500 a.C., alcançou o Buddhi, passaram a chamá-lo de Buda. O Templo Zulai, lá em Cotia, tem um colégio chamado Colégio Siddhartha. E agora eu estou conhecendo o porquê desse nome. Esse Siddhartha Ribeiro, ele é autor brasileiro e o nome o pai e a mãe deram em homenagem ao Siddhartha Gautama, o Buda histórico. Caramba. Tem um assunto que eu separei aqui. É por isso que é legal a gente estudar de tudo, sabe por quê? A gente vai entremeando tantas coisas que no final dá um mosaico cultural, espiritual, mas ao mesmo tempo que melhora a gente, porque areja a mente com tanta coisa que não a gente vai fechar falando. o olho para a ciência. Exatamente, tem que equilibrar.